do futebol nordestino, de certo modo envolve, né? E que eu confesso que eu fiquei satisfeito. O Jean Lucas foi convocado para a seleção brasileira, você viu, né? Sim. Meio campista do Bahia. Bom jogador. O Bahia, bom jogador. Bom jogador. O Bahia volta a ter um jogador na seleção brasileira depois de 34 anos. O futebol nordestino depois de 8 anos. O último tinha sido Diego Souza no Sport. E a reflexão que eu tive, seu Wilton Bezerra, foi a de que, cara, para o cara que joga no futebol nordestino é muito mais difícil. Não é que para qualquer jogador ser convocado para a seleção brasileira é difícil. Você viu a declaração que Bebeto já deu? Bebeto sobre o Zagallo na Copa de 98, salvo engano? Sim. Que o Bebeto tava jogando pra caramba no Vitória. O Zagallo liga pra ele e fala: Bebeto, garoto, eu tô te acompanhando. Você tá bem no Vitória. Eu quero te convocar, mas saia daí. Aí o Bebeto ficou: poxa vida, o Vitória é meu time do coração. Tô bem aqui, tô jogando bem, não quero sair, etc e tal. E aí ficou naquela, mas eu quero ir pra seleção brasileira. E aí ele acabou saindo. Foi ao Botafogo, não foi isso? Flamengo. Não, já nessa época? Em 98? Ah, não Ou sei. foi Santos? Não fale em data, Vou pesquisar não, aqui, mas eu acho que era... Não fale em data comigo, que eu sou Não, ele jogou. Pois é. Foi, exatamente isso. Aí ele sai do Vitória, vai para o Cruzeiro e depois Botafogo. O Flamengo ele jogou antes, tá? Ele jogou ali em 83 até 89. Aí eu já tô falando já de 98. Já tô falando de 98 para 99. E aí ele sai, quando ele já tem retornado. Aí ele já tinha passado pelo Vasco, pelo lá pro Corunha, pelo Flamengo mais de uma vez. Em 97 ele jogou no Flamengo, pelo Sevilha. Eu tô falando quando ele já volta pro Vitória em 98. E aí o Zagallo disse pra ele: eu quero lhe convocar, mas saia daí. Pois é. Porque no Vitória não vai dar pra eu lhe convocar. Isso é Os absurdo. caras não vão... E aí ele teve que sair do Vitória pra ser convocado pra Pra ser seleção. convocado. É absurdo. Então, assim, Absurdo. só pra passar a bola. E aí o Jean Lucas foi convocado. E eu falei, cara, o cara que tá no futebol nordestino, ele tem que jogar 3 vezes mais. Ele tem que chamar muito mais atenção, ele tem que se destacar ainda mais, ele tem que ter um impacto no time dele muito maior. Porque senão ele não é convocado. Dizer que isso é preconceito e até ser repetido, repetido, né? Preconceito em larga margem. Sempre foi assim. Ou você não se lembra? Não, vocês não são obrigados a se lembrar. Se lembram quando na Copa do Mundo em que Nunes e Roberto Dinamite foram convocados? Sim. E que de repente apareceu lá uma contusão com o jogador Nunes e o Nunes acabou sendo cortado. E o Nunes estava em melhor fase, fazendo gols até sem querer. Merecia Permanecer na seleção e foi cortado. Nunes, que depois foi pro Flamengo. E aí apareceu o Nunes, não o Nunes do Santa Cruz, consagrado Nunes do time do Flamengo. Infelizmente é assim. Olha, isso é histórico, isso faz tempo. É histórico, né, senhor? E antigamente era muito mais difícil o caminho. O Nordeste parece até que não pertence ao Brasil. E eles não sabem que as coisas mudaram. As coisas mudaram. Festejar um jogador do Fortaleza, do Ceará, do Bahia, do Vitória, isso não devia mais acontecer. Devia ser uma coisa corriqueira. Eu sei que existe uma diferença absurda, né? A questão é econômica. E aí é criminosa porque é uma questão geográfica. Aqui, quando nós revelamos grandes jogadores com condições plenas de defender grandes clubes do Brasil, se dizia, essa frase foi repetida, nasceu geograficamente errada. No CEP errado. No CEP errado. Não tinha nem CEP nesse tempo, era só caixa postal. Caixa postal. Mas isso é antigo. Olha, Mozart, quando saiu daqui, Mozart foi pro Náutico Capibaribe do Recife. Jogava tanto Mozart que foi contratado pelo Fluminense. Mozart era tão bom jogador que ele entrou no time titular do Fluminense. Entrou no time titular. Tinha Maurinho, Telê, entendeu? Grande time, Escurinho. Era um time respeitadíssimo. E o Mozart entrou. Mozart teria, eu digo teria porque um dia desses estive investigando e não consegui. Teria composto uma lista para os prováveis convocados de 1958. Um jogador daqui, Mozartzinho. O nosso Mozart, filho do Coronel Mozart, jogava um absurdo. Um absurdo. Mas vejam como o caminho é difícil. Babazinho, babá de Calcaia,
que brilhou no Flamengo numa promoção feita pela Revista do Esporte em 1959, por aí, 60. O Babá ganhou de Garrincha, do Botafogo, que era o Garrincha, o maior ponta do mundo. E Babá, o nordestino. Aliás, nasceu em Aracati, mas acabou a família indo para Calcaia. Mas olha, para o Babá sair daqui e chegar no Rio de Janeiro, ele teve que passar pela Bahia, fazer uma espécie de estágio no Vitória. Depois um pulo para os juvenis daquele tempo, do time do Flamengo, para depois ser o substituto de esquerdinha. Então era um périplo a ser desenvolvido para você chegar lá. Hoje está até mais fácil. Mas apesar do progresso, esse país, rapaz, é uma coisa que eu não compreendo, sabe? É um país que, infelizmente, funciona assim, em termos de Mobral. Ainda é Mobral. E eu vou dizer, seu Wilton, isso acontece no futebol e acontece em outras áreas também. Só Parece que pra você que é nordestino, você se destacar, você ser bem visto, você ser bem percebido, não que haja essa necessidade dessa validação, tá? Mas pra que você seja lá no sul, no sudeste, visto como o cara que se destaca, algo do tipo, você tem que ser 3 vezes melhor. É verdade. Você tem que fazer muito mais do que quem nasceu lá. Esse é um preconceito É um preconceito que tem. Nojento. Nós somos tratados de Paraíba. Aqui isso é um Paraíba. Ou um baiano. Isso é Bahia, é da Bahia, é baiano. É um Paraíba, é um baiano. Infelizmente, apesar do progresso das coisas, da evolução, ainda existem resquícios dessa coisa nojenta chamada preconceito. O Sérgio Luiz está aqui no nosso YouTube, ele até traz uma reflexão que é válida. Ele fala, foi preciso um treinador estrangeiro para convocar um jogador de um time do Nordeste. Pra você ver, né? Ô, Breno Rebouças, muito boa tarde. Tudo bem, André? Deixei hoje propositalmente pra lhe dar o seu boa tarde um pouquinho depois, que eu sei que você tava aí, ó, cascavilhando. Isso. Você estava imerso nas informações. Tá maquinizado, né? Mas bem justificado, tá? Mas bem justificado. Era necessário. Boa tarde, Brenão. Boa tarde, André. Obrigado, Defíbaro. Boa tarde pra você, pro Wilton, pra todo mundo ligado aqui no Jogada Segundo Tempo. É interessante ver o Jean sendo convocado para a seleção. Ele acho que é um paulista, bom jogador. Mas assim, está atuando num clube do Nordeste. Sim, é um bom jogador. Acho que ele realmente tem se destacado esse ano na Série A. Se você me perguntar se eu acho que o Jean hoje já está no nível de seleção brasileira, eu confesso que seria uma coisa a se discutir. Por mais que ele faça uma excelente competição, quando você olha para as outras peças que foram convocadas, você pode até discutir se seria válido ou não. Mas para o Nordeste é tão importante, porque você coloca um jogador que está totalmente fora do eixo, que está fora dos clubes da Europa, sendo observado pela comissão técnica. Isso abre uma perspectiva, uma possibilidade de que outros jogadores que atuam também nos nossos clubes, nos clubes nordestinos no geral, possam também sonhar com isso, possam estar sendo pelo menos observados, monitorados, porque a sensação que a gente teve durante muito tempo é que jogou por aqui, ninguém está nem observando. Jogou por aqui, você não está nem sendo visto. Muita gente, por exemplo, no ano passado, falava da questão do João Ricardo, que fazia excelentes atuações e nem foi cogitado. O último jogador que a gente ouviu do Nordeste que estaria... Os últimos 2 jogadores antes dele que a gente ouviu do Nordeste que estariam numa pré-convocação foram o Hércules pelo Fortaleza e o Vina pelo Ceará lá em 2021 ou 2, né? Que também mereceram. E 21, que também mereciam. Mas olha a distância de jogadores que atuam por aqui, a distância de um para o outro e a quantidade de jogadores que tiveram potencial de estar numa seleção, para só agora o Jean, depois de 8 anos que um jogador que atuava no Nordeste foi convocado, ter essa oportunidade. Acho legal, acho que abre outras possibilidades, mostra também que a comissão do Ancelotti pode estar também ampliando seus horizontes de observação. Óbvio que são 2 jogos que em tese não valem mais nada porque o Brasil já está classificado. Mas ainda assim, por mais que seja nessa condição, ter esse caminho aberto, ter essa possibilidade sendo fomentada novamente com a convocação do Jean, é de se comemorar. E tomara que ele vá bem, tomara que ele ganhe oportunidades e que ele vá bem. Porque aí eu acho que você aumenta ainda mais esse olhar para os nossos clubes daqui também. E eu vou dizer um negócio pra você. Pra mim, eu acho que até o jogador do Bahia que mais merecia ser convocado não era nem ele, era o Luciano Juba. Luciano Juba tá jogando demais como lateral. Quem acompanha os jogos do Bahia, vê, o Luciano Juba é um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro hoje. Não tenho dúvida. Ele é o artilheiro do Bahia no campeonato. É verdade. E o ele pior tem de 5 tudo- gols marcados. O Bahia que é o 4º colocado da competição. E o pior de tudo isso, sabe o que é? É que a televisão, ela desmistificou essa história de ser do Nordeste, Porque
a imagem está no Brasil inteiro. É. Você pode ver o Hoje em futebol dia do é. Nordeste, pode ver os campeonatos estaduais, pode ver Série A, Série B. A televisão está aí mostrando uma overdose de futebol. É má vontade e uma coisa inexplicável. Inexplicável. Claro que eles conhecem o Ceará, eles conhecem o Fortaleza, o Sport, o Bahia. Mesmo que o jogador se destaque, há uma espécie de barreira. Isso é que é inaceitável. Isso é que é inacreditável. Eu nem festejaria muito não, sabe? Como se eles fizessem um favor em chamar um jogador da Bahia, como se jogador da Bahia não fosse de qualidade. Isso é coisa do Brasil. Isso é coisa do Brasil. O futebol foi que uniu esse país. O futebol, na verdade, ao lado do rádio, inventaram esse país. E hoje a televisão, você de casa, você não precisa nem viajar para assistir jogo. Você tem uma oferta extraordinária de observação. Vocês acham que Cebolinha chegaria à seleção se ficasse aqui no Maracanã indo por Fortaleza? Vocês acham que Jardel teria pelo menos vestido a camisa da seleção brasileira Mirandinha. e veste do Ferroviário? Mirandinha, por exemplo, que passou a ser súdito da rainha num jogo que fez por lá. E quantos cearenses, né, vestiram a camisa da seleção brasileira? Oswaldo, rapaz. Oswaldo é o maior exemplo. Precisou jogar no São Paulo. Teve que ir pro convocado. São Paulo, pro Scolari, acabar escolhendo. Isso Sendo é que uma no Ceará, coisa- em 2011, ele já Pois jogava é. muita bola. Então eu acho, sabe, que isso é uma coisa que a gente não pode mais aceitar. Eles não estão fazendo favor nenhum. Eles nem sabem que o Nordeste hoje é outro. E Né? aqui no futebol cearense mesmo, o Breno citou o caso do ano passado do João Ricardo, do Vina do Ceará em 2020, do Hércules, que também já teve em pré-lista, e dois jogadores que pra mim fizeram temporadas absurdas aqui também, poderiam ter sido pelo menos lembrados. O Ederson no Fortaleza, 2021, acabou e foi e que convocado. depois foi convocado. Depois que estava na Itália que foi convocado. Depois que saiu, mas já que ele jogava um absurdo. Era. E o próprio Caio Alexandre. Caio Alexandre foi uma temporada no Fortaleza também que o levou ao Bahia, que foi espetacular, um cara fundamental ali no meio de campo. Então, é o João Ricardo, a gente falou aqui também, o João Ricardo poderia no ano passado, pra mim foi o melhor goleiro do campeonato, goleiro. foi o João Ricardo no ano passado. O Antero estava sentado nesta cadeira. Nesta cadeira. É a mesma, né? É a mesma. Mudou não, é a mesma. Mudou Pronto. não, é a mesma. Pronto, ainda tem digitais dele aí, Tem. onde você está Tem botando dois a- fiozinhos do cabelo dele aqui. Esse programa aqui tem mesmo que fazer uma reunião Temos que fazer uma reunião. preparatória para coibir Certas determinados intervenções. atos, certas intervenções. Porque certas permissões Agora, admitem muitas invasões e está invadindo. é verdade. E você viu? Aquele rapaz Padre ali, de ó. Araque, você não Ô, pode ter rapaz. isso. Mas eu queria dizer o seguinte: eu disse pro Antero Padre assim, de Araque. Padre de Araque, Araque. Você disse o quê? Mancraque. Quando o time do Fortaleza contratou Ederson do Corinthians, eu digo, não acredito. Esse jogador, o Corinthians negociou com o Ceará, eu disse assim, Fortaleza. Fortaleza, esse cara joga demais. Eu fiquei sem acreditar. Eu vi algumas partidas do Ederson no Corinthians arrasadoras. Até contra os nossos clubes. Ele joga muito. E aqui ele apenas repetiu o que esse comentarista previu e você acaba tá na sempre- seleção brasileira. Você tá sempre à frente do seu tempo, E né? foi aqui que eu falei, aqui. Você sabe também